eu sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, maternidade e afins. Então, gente, no último episódio a gente falou um pouquinho sobre humanização, né? Sobre assistência obstétrica humanizada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o parto natural. Eu acho, Lud, que diante dessa informação, tanta gente já fala assim, mas você já não falou sobre o parto natural? Já não teve esse episódio? O primeiro não foi sobre isso? E aí eu acho que cabe, desde o início, já esclarecer. Parto natural e parto humanizado são a mesma coisa? A gente já falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, né? Mas nesse eu acho que você podia falar, assim, pra fazer essa diferenciação mesmo. Não, o parto natural não é a mesma coisa que um parto humanizado. Na verdade, o parto humanizado engloba vários conceitos mais vinculados à questão da assistência individualizada, com menos intervenção, com respeito à fisiologia. E o parto natural, ele se resume exclusivamente a um parto sem analgesia, sem intervenção. A diferença entre parto natural e parto normal é justamente a questão da analgesia. Ambos são partos vaginais, né? E no parto natural é uma experiência vivenciada sem anestesia, sem nenhum processo de analgesia, e o parto normal é um processo, uma experiência onde a gente utiliza, onde a gente abre mão da analgesia farmacológica. Uhum. E qual que seria a vantagem, assim, de... Por quê? Por que abrir mão de uma analgesia? Por que não tomar? Né? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas ficam muito confusas também, se perguntando por que em pleno século XXI eu vou sentir dor para ter meu filho, né? Se o mundo evoluiu tanto, se a tecnologia evoluiu tanto, se a anestesia melhorou tanto, por que não sempre tomar analgesia ou anestesia? Por que não vivenciar um parto sem dor? Na verdade, a dor é algo fisiológico, né? A dor faz parte do ser humano e ela nos prepara para os momentos de estresse que a gente vai viver. Qual que é o papel da dor durante o trabalho de parto? Inclusive, esse tema de dor no parto é o tema da aula que eu ministro, que eu apresento no curso de preparação para o casal de gestação e parto que a gente oferece lá no Instituto Nascer. E é um tema que é sempre muito bem recebido pelos casais, pelas pacientes, porque é um tema que gera muito medo, né? Se a gente pensa na dor do parto, todo mundo até um pouco que arrepia, assim, pensando, nossa, deve ser algo muito ruim. Tem uma conotação muito pejorativa. Sempre as imagens de parto que a gente vê nas histórias, nos livros, nas histórias das famílias, nas culturas, são sempre imagens com a paciente com muita face de dor, né? Com uma feição muito importante de dor e muito vinculada ao sofrimento. O que é importante a gente entender é que não necessariamente a dor do parto vai ser sofrimento. A dor do parto, ela vem como algo pertencente à fisiologia do parto. Na verdade, ela demonstra pra gente, ela mostra pra gente o caminho para o qual aquele parto está seguindo. Então, o que é a contração? Aquela dor que é causada pela contração. Para o bebê nascer, a gente precisa da contração. A contração ela é dolorosa? Sim, principalmente por conta da contração mesmo das fibras musculares uterinas e de outras alterações que acontecem no corpo, de outros receptores, de outros hormônios. Mas por que a dor seria bem vista, né? Por que a dor seria bem-vinda? Porque, infelizmente ou felizmente, é ela quem vai conduzir aquela evolução do trabalho de parto de uma forma mais fisiológica possível. A gente tem hoje em dia vários métodos não farmacológicos, leia-se, métodos onde a gente não usa medicação para aliviar a dor e para que a paciente tenha uma vivência de parto mais favorável, mais positiva, né? Sem necessariamente ter que tomar uma analgesia farmacológica. Então, a dor do parto, ela deve ser vista como algo fisiológico, como algo que faz parte do corpo e que não necessariamente faz parte daquele processo natural de evolução do parto, mas que não necessariamente deve ser um sofrimento, porque o que eu acho que a gente mais vincula, né, o vínculo mais feito por nós é dor a sofrimento. Por quê? Sentir dor sozinha é muito diferente de sentir dor com apoio. Você concorda, Aline? Claro, eu vivi isso na pele, né? Vou falar um pouco sobre a minha experiência daqui a pouco. Se você tem um apoio de uma equipe em que você confia, em que você tem segurança de que está tudo correndo bem, uma equipe que consegue te mostrar que, olha, Aline, tá tudo bem com você, tá tudo bem com seu bebê, a dor acontece, sim, ela acontece, ela é real, mas é uma contração que vai passar, daqui a pouco vai melhorar, tá quase terminando, vamos lá, a gente tá junto. É muito diferente de uma dor numa situação em que ninguém te dá um apoio, ninguém te explica
que é o que acontecia muito e que infelizmente ainda acontece na grande maternidade, em grande número, né, de maternidades do país, que são as pacientes ficarem em trabalho de parto sem ter apoio, sem ter uma pessoa do lado para poder conduzir, para poder guiar, para segurar na mão, para mudar de posição, inclusive para melhorar essa dor, né? Então, quando a paciente consegue desvencilhar essa dor de sofrimento, a dor é uma dor vivida de uma forma muito positiva. Fora que, eu sempre falo quando eu vejo que a paciente está com muito medo, né? Sentir dor, por exemplo, de um membro quebrado, de um acidente, de um braço que se quebrou, de uma apendicite, de um processo cirúrgico, é muito diferente do que sentir dor para o nascimento de um filho. Se você pensa que a dor é para o nascimento, que é a chegada de uma vida, né, que é uma luz, é um momento de luz, de alegria, de união do casal, de união da família, é um sentimento muito mais profundo do que simplesmente uma dor de parto. E tem uma outra coisa também, Aline, quando a gente pensa assim, para que sentir dor, né, em pleno século XXI? A gente tem que lembrar que a partir do momento que a gente escolhe por uma analgesia farmacológica, ela é a grande intervenção dentro de um processo de parto fisiológico. E o nosso raciocínio é o seguinte, uma intervenção traz outras intervenções. A ideia do parto humanizado é justamente tentar reduzir essas intervenções. Por quê? Porque as intervenções podem influenciar de forma negativa sobre a evolução daquele trabalho de parto. Então, às vezes, quando a gente entra com analgesia, a gente solicita analgesia, a contração pode parar, a gente pode ter uma desaceleração do batimento fetal. Tudo pode ser corrigido, mas uma intervenção vai chamando a outra. Se a contração para, pode ser que eu tenha que entrar com ocitocina, pode ser que eu tenha que romper uma bolsa. Então, acaba que eu perco um pouquinho do controle sobre a ausência de intervenção ou sobre tentar que as coisas transcorram de uma forma mais fisiológica possível, né? A partir do momento que a gente escolhe por uma analgesia, eu posso mudar meu curso do parto. Então, isso entra um pouquinho também nesse raciocínio. Para que sentir dor? Porque talvez a dor vai te levar para um caminho de evolução do parto mais tranquilo, com menos intervenção, com menos chance de insucesso do que um parto que evolui com uma analgesia. Às vezes uma dose em excesso de anestésico, às vezes uma reação exacerbada do organismo, porque isso não necessariamente depende só do anestesista, muito pelo contrário, nós temos excelentes profissionais no mercado. A anestesiologia tem evoluído muito no processo de analgesia de parto, né? Então a gente tem tido resultados cada vez melhores, profissionais que se esforçam para aprender, que se esforçam para poder humanizar, inclusive, o atendimento de anestesia, né? Mas também não depende só das pessoas, dos profissionais, depende muito do tanto que o nosso corpo vai absorver essa analgesia. A contração vai parar, eu vou ficar com a perna bamba, eu vou ter condição de andar, de assentar no banquinho, de mudar de posição, eu não posso voltar mais para a banheira em função do catéter, né? Que é um tubinho que fica nas costas para injeção de mais medicação caso a paciente solicite. Então a gente sempre tem que colocar tudo na balança, né? Como que eu quero esse parto? Vai ser um parto mais fisiológico? Vai ser um parto com menos intervenção? Eu quero ter uma chance grande de sucesso? Ou será que eu posso pensar na analgesia? Isso vai ser muito importante para mim ou não? Eu queria contar um pouco da minha história. No primeiro episódio, né, que foi o episódio sobre parto humanizado, eu falei, né, pincelei assim, um pouco sobre o meu parto. Eu tenho um filho, Miguel, ele está com 1 ano e 8 meses, ele nasceu em maio de 2018. E eu tive uma assistência humanizada no meu parto, né? Meu obstetra, para minha felicidade, foi a Lude. E eu tive um parto natural, um parto sem analgesia. A minha preparação toda durante a gestação foi com a seguinte ideia, assim. Eu sei que a analgesia é uma intervenção que, se puder evitar, é melhor, mas que também pode ser muito boa. Então, eu não fui para o meu parto com a ideia, eu quero um parto natural a qualquer custo. Eu acho até que quando a gente falar sobre parto normal, a gente vai falar um pouco sobre isso, como que a analgesia pode ser boa também, né? Sim, claro. E aí eu deixei muito claro para a equipe, e eu acho que isso é uma coisa muito boa no parto humanizado, que a gente tem um protagonismo muito grande, assim, de falar as nossas vontades, uma abertura, e tal, né, uma Aline? abertura. E eu tinha deixado bem claro para todo mundo, né, assim, da minha equipe. Eu falei, olha, eu sei dos riscos de uma analgesia, eu li sobre isso, eu estudei, eu me informei.
Mas se lá na hora, eu tendo escutado meu corpo, eu pedir uma analgesia, eu quero analgesia. Sim. E vocês não Inclusive, fiquem me forçando a não tomar. Você colocou isso no plano de parto. Coloquei a gente pode depois no falar plano um de parto. pouquinho sobre o plano de Isso, parto também, sim. né? Mas eu lembro de ter isso no seu plano de parto. Coloquei isso, falei com o Rafa, né? O Rafa é meu marido, falei, ó, você vai ser meu advogado lá na hora. Então, se eu estiver pedindo, você fala, não, gente, ela Me quer garante. analgesia e tal, e pode dar e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que seria interessante escutar um pouco meu corpo, até para eu sentir essa experiência mesmo, né? Assim, a gente escuta muito falar sobre parto, mas ninguém tem ideia de como que é, Sim, né? só Até vivendo, viver. né? E eu falei, olha, eu quero escutar meu corpo, mas eu quero escutar meu corpo mesmo. Então, se eu estiver sentindo uma necessidade muito grande de analgesia, eu vou pedir. Eu não quero também ser aquela mulher que quer falar assim, nossa, eu sou demais, assim, sou empoderada, eu consegui o parto natural, passei por isso e tal. Não tinha essa necessidade. Mas, enfim, no parto do Miguel, eu internei às 8h15. E aí, quando eu internei, eu tava com 7 para 8 centímetros de dilatação. 8h15 da noite, não foi? 8h15 da noite, 20h15. E aí eu cheguei lá com, assim, avançada na dilatação, né? Tava com 7 para 8, eu acho, centímetros. Quando eu cheguei na maternidade. Falei, bom, já fui uma parte boa até aqui. E até esse momento eu tava, assim, com uma dor que ia e voltava, sentindo dor o dia inteiro, mas não era uma dor insuportável. Era uma dor na lombar que ia e voltava e tava dando para aguentar. Lá na maternidade eu entrei na suíte de parto e a gente começou já os métodos não farmacológicos. Eu até queria que você falasse um pouco depois sobre isso, assim, quais são esses métodos não farmacológicos de alívio da dor. Mas aí no meu caso eu usei muito a bola de pilates, que era uma coisa que eu gostava muito de usar, inclusive durante a gestação, nos exercícios que eu fazia durante a gestação. Uma coisa que me ajudou muito foi a ducha. Eu entrei na ducha, sentei lá na bola de pilates, entrei na ducha e aí a minha doula, que era a Rosana, ficava jogando uma aguinha quente onde eu tava sentindo dor, e isso aliviava muito, então eu fiquei muito tempo lá. E aí, quando eu entrei na banheira, eu tinha uma expectativa muito grande, assim, em relação, tipo, eu tinha visto muita gente falando que quando você entra na banheira, nossa, a dor some. Fica ótimo, né? E aí eu tinha muito essa ideia, tipo, não vou deixar a banheira pro final, porque quando eu estiver com muita dor, eu vou entrar na banheira e vai ser maravilhoso, e a dor vai passar. E a banheira tinha sido boa pra mim em casa, porque durante o dia eu já tinha percebido, né, que o parto estava chegando, assim. E durante o dia em casa, eu entrei na banheira em 2 momentos e foi muito bom. Entrei, super aliviou a dor e tal, foi ótimo. Só que quando eu entrei na banheira lá na maternidade, eu não senti diferença nenhuma. Tipo, não teve nenhum alívio, a posição tá péssima, tava tudo ruim. Mas também eu acho que é porque eu entrei já num momento, assim, que foi o momento que eu mais senti dor. Que eu já entrei no expulsivo, assim, eu acho, ou quase no expulsivo. Então, pra mim... Muito intenso, né? Até lá, até o expulsivo, foi ok, assim, tava ruim, óbvio. Não tô falando que, nossa, tranquilo. Porque tem gente, assim, tem gente que parece que não sente dor mesmo, né? Sim. Abençoado, uma pessoa em 1 milhão, sei lá, não deve sentir dor no parto. Não foi meu caso, assim, mas estava dando para aguentar sem chorar, sem ficar desesperada, sem me descontrolar. Mas no expulsivo foi bem difícil, assim, e a banheira não estava adiantando mais. Só que quando chegou até o expulsivo e eu não tinha tomado analgesia, eu sabia que aí podia ser tarde demais. Assim, eu lembro que eu não pedi em nenhum momento, mas eu perguntei. Falei, agora já tá tarde demais para pedir analgesia, né? E aí... Eu acho que quando você perguntou, já estava assim... Já estava quase, eu acho, nascendo. Assim. E aí, na hora que eu perguntei isso, foi tipo assim, foi uma... Eu pensei assim, Aline, o que você tá fazendo com a sua vida? Que você não pediu analgesia até agora. Mas é porque eu não tinha realmente sentido necessidade. Não era pra querer provar nada pra ninguém, nem pra mim. Era porque, tô escutando meu corpo e tal. E aí, nessa hora que eu falei, nossa, gente, já tá tarde demais pra pedir uma analgesia, né? Eu não sei se foi a minha doula, a Rosana, ou se foi a Karine, minha enfermeira obstétrica, que falou assim... Vamos conversar sobre isso no intervalo entre as contrações. E aí, no intervalo entre as contrações, você não tá sentindo dor e ninguém toca no assunto. Você não toca porque você tá bem, dá pra aguentar super bem. E não é o pessoal da equipe que vai falar, e aí, quer uma analgesia agora e tal? Então, assim, eu não pedi, mas eu lembro que depois eu comentei alguma coisa, tipo assim, gente, tá muito ruim. Falei, tá péssimo, tá muito ruim. E aí a Karine virou pra mim e falou assim... Se você a Karine foi sua enfermeira, foi né? Foi minha enfermeira obstétrica, isso. Ela virou pra mim e falou assim... Se você pedir analgesia agora vai ser muito ruim. E aí que nessa hora eu lembro que eu fiz isso e todo mundo comenta que eu olhei pra cara dela, tipo assim, vou te matar.
Comentou assim que você faz esse comentário. Mas enfim, e aí depois disso, eu não sei quanto tempo demorou, mas não demorou muito mais. Eu saí da banheira, porque não tava rendendo mais. Todo mundo viu, todo mundo disse, Aline, vamos sair da banheira? Vamos pro banquinho. E aí eu fui pro banquinho, que era, inclusive, assim, um instrumento que eu tinha treinado durante a gestação. Eu fiz fisioterapia. Eu era bem assim, eu seguia muito as orientações de fazer curso, de ler, de assistir documentário. E isso é uma coisa que eu super recomendo, porque eu acho que fez muita diferença positivamente pra mim. E eu fiz fisioterapia com o foco, né, no trabalho de parto, né, uma fisioterapia focada no assoalho pélvico e tal. Fiz no Instituto Nascer também com a Renata. Então, na fisioterapia, eu tinha treinado no banquinho, como que eu tinha que fazer força e tal. E aí foi ótimo. Não sei quanto tempo durou no banquinho, mas, enfim, foi uma coisa que também foi suportável. Foi melhor que a banheira, assim. Sim. Tava sentindo dor, tava achando que tava demorando. E acabou que não demorou muito, assim. O meu período de internação na suíte de parto, né? Eu cheguei 8h15 e o Miguel nasceu 1h14, então fiquei 5 horas, assim. Sendo que dessas 5 horas, o período que eu senti muita dor mesmo, foi, sei lá, deve ter sido o quê? Um quinto, não tem, sei lá. Sim, não sei, mas eu perdi a noção. Intensa. Enfim, eu sei, aí o Miguel nasceu no banquinho, não sei quanto tempo, não faço ideia de quanto tempo depois. Você provavelmente também não vai lembrar quanto tempo que eu fiquei nisso, mas... Mas você também não lembraria, você entrou na Partolândia. Voltando ao nome do nosso podcast, eu tava na total desconexão da realidade. Enfim, e aí o Miguel nasceu depois, né, Mas uma coisa que é interessante, que eu queria falar, é o seguinte. Não sei se foi o fato de eu não ter tomado analgesia, eu senti muito o meu corpo indicando o caminho, assim. Sim. Então eu tava, assim, meu corpo tava dando sinais. Então, por exemplo, eu sei muito bem a diferença entre o período de dilatação e contrações e o expulsivo, Sim. porque o corpo porque a dinâmica te muda, deixa né, muito Aline? claro que você está passando por um momento, uma fase totalmente diferente. Inclusive, sobre a força, a hora de fazer força, eu sentia exatamente a hora que eu tinha que fazer força. Ninguém tinha que me falar assim, faz força. Sim. Eu sentia e fazia a força. E você acha que você tá fraco, que você tá cansado e tal, que você não vai dar conta de fazer força. E você dá conta de fazer força. O corpo fala, né? Que você... Sim. E uma coisa que eu já tinha ouvido de pessoas próximas era que nos partos, que elas tiveram partos normais, elas não tinham... Algumas pessoas, né? Claro que isso não acontece com todo mundo, depende muito da dose da analgesia. Mas eu tinha pessoas próximas de mim que não tinham sentido o puxo. Não tinham sentido que era para fazer força e que acharam isso muito ruim. Muito ruim. Esse é um efeito colateral negativo da analgesia, né? Que pode acontecer, não necessariamente, mas que pode acontecer, né? De tirar essa sensação do puxo mesmo. E ela falou que isso era péssimo, porque a médica tinha que falar assim, faz força agora. Ela fazia, não sabia se estava fazendo certo. A força não fica eficaz. A gente não consegue ter uma intensidade da força suficiente, eficaz o suficiente. E eu acho que isso dá uma falta de controle também. Gente, totalmente, eu não sei se eu tô fazendo certo, se é agora que eu tenho que fazer força. E essa parte é muito importante, né? A mulher tem que fazer força para a criança nascer, né? Sim. E até essa pessoa que eu falei, ela tinha me orientado, falando assim, ó, se você for tomar analgesia, eu recomendo que você peça, assim, seja muito enfática na questão da dose, assim, de não dar uma dose alta a tal ponto de você não conseguir sentir seu corpo. Sim. Porque ela falou, isso aconteceu comigo e foi muito ruim. O problema é que nem sempre a gente consegue esse controle, né, Aline? Em termos de Você dose. fala e de achar um anestesista alinhado também? Alinhado também, com certeza. E também porque depende muito da reação do organismo, né? Isso é um detalhe que nos foge do controle. Exatamente. Não dá nem pra culpar, né? Às vezes o médico, né, que te deu anestesia, né? Claro que não, claro que não. Eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências, porque para mim um detalhe muito importante da questão da dor é que ninguém tem que se martirizar ou se achar que é menos ou mais em função de ter tomado ou não uma analgesia no parto. Esse conceito me incomoda um pouco, sabe? Eu vejo mulheres, às vezes, super frustradas, super decepcionadas com a assistência, com a vivência que tiveram do parto, porque precisaram de uma analgesia. E gera muita cobrança, né? Muita cobrança interna e externa. Parece que você é uma mãe pior porque tomou analgesia. Esse tipo de ativismo é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho que diminui muito a gente como mulher, como ser humano, sabe? Eu não acho que isso tem um resultado bacana no nosso aspecto psicológico, emocional. Acho que a mãe tem que se sentir fortalecida sempre, né? Por mais que ela precise de fazer algumas escolhas em alguns momentos, que foram escolhas de acordo com o limite de cada um. Então, esse tipo de conceito me incomoda um pouco.
Eu acho ótimo você ter contado um pouco sobre sua história de parto natural, porque as minhas histórias de parto, eu não tive partos naturais, porque eu acho que eu soube respeitar o meu limite, né? O meu primeiro parto da Alice foi um parto que eu já estava encantada. A Alice tem 6 anos, eu já estava encantada com assistência humanizada, já era um tipo de assistência que eu gostaria para mim, mas eu ainda não estava totalmente inserida nesse meio de trabalho, vamos dizer assim. Mas foi um parto totalmente humanizado, super respeitoso. Eu brincava na época que eu queria sentir essa dor para entender o que as pacientes sentiam, por que elas gritavam, por que às vezes elas batiam no médico, no serviço público, davam um chute, mordiam um acompanhante. Eu queria muito entender, porque a minha vivência naquele momento ainda era uma vivência muito de serviço público, em que a paciente ficava muito sozinha, nem sempre o acompanhante, nem sempre a obrigatoriedade do acompanhante era respeitada. Ela era obrigada a ficar deitada, não tinha uma estrutura para ela poder se levantar, para ela poder se movimentar, para ela poder ir para um chuveiro, para uma banheira. Nem sempre a vontade dela de tomar uma analgesia era respeitada e também, na grande maioria das vezes, eram pacientes que não tinham informação a respeito daquilo. Não foram preparadas durante o pré-natal, nem para a gestação e muito menos pelo parto. Então, a minha vivência era essa. E eu ficava pensando assim, por que essas pacientes mordem? Que dor é essa, né? Que dor é essa que faz a paciente sair tanto do eixo, ir para um lugar de partolândia, mas um lugar de partolândia tão descontrolado dessa forma? Então, eu comecei a sentir as contrações, eu tive 2 partos muito rápidos, né? Mas a contração para mim foi uma dor muito difícil, assim, de lidar. No parto da Alice, eu tinha perdido meu pai há 19 dias, né? A Alice nasceu 19 dias depois que meu pai faleceu. Já era um momento conturbado da minha vida, né? Eu enterrei meu pai com 37 semanas, já entrando numa confusão grande familiar. Então, era um momento que eu não sei se mesmo se eu tivesse um super, hiper, mega preparo, se eu ia dar conta de lidar com essa situação toda, com esse estresse todo da dor e levar isso até o fim, né? E eu pedi analgesia, eu entrei em trabalho de parto no dia 31 de dezembro de 2013, a Alice nasceu no Réveillon, dia 1º de janeiro de 2014, às 3h25 da manhã. Entrei em trabalho de parto por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, e como meu marido também é ginecologista obstetra, quando eu comecei a sentir contração, ele me examinou, e eu tive uma ameaça de trabalho de parto prematuro, então eu já tinha um pouco de dilatação. Quando ele me examinou, eu estava com 8 centímetros. E a gente foi para o hospital, e eu senti umas contrações, as contrações foram aumentando, 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 eu senti. E eu lembro que uma determinada hora eu virei pro meu médico e falei assim, já deu. Eu já senti o que eu tinha que sentir, eu já entendi o que a paciente passa, já tá tudo ok para mim. Então eu acho que agora tá na hora. Pelo fato de ser, né, uma data festiva, que era Réveillon, o hospital não estava tão cheio assim, mas assim, o anestesista demorou mais a chegar, o procedimento demorou mais a ser feito, e realmente eu achei muito difícil. Mas também era uma época em que a gente não tinha suíte de parto, então eu não tive opção de entrar numa banheira, eu não tive uma doula comigo, porque a gente não tinha entronizado todos esses conceitos. Talvez se eu tivesse, poderia ser que eu tivesse vivido isso de uma forma mais tranquila e tivesse postergado ou não tivesse pedido analgesia. O fato é que eu tomei analgesia foi uma maravilha. Na hora que eu acabei de tomar, eu brinquei com o meu médico assim, nossa, parece que eu tomei assim, usei uma droga, porque eu entrei no mundo, eu voltei a ser eu, né? Eu me senti bem, eu me senti presente naquela situação, eu senti que era um momento de alegria, eu lembrei que era o nascimento da minha filha, poxa, alegria, vamos lá. E como a gente não tinha suíte de parto, eu fiquei no pré-parto. Depois a gente podia falar um pouquinho sobre suíte de parto, acho que é um tema super legal. Eu entrei no pré-parto, estava no pré-parto, fui para o bloco obstétrico andando, assentei no banquinho e a Alice nasceu. Então foi um parto muito lindo, muito gostoso, eu tenho lembranças maravilhosas do parto, eu lembro da sensação de pressão, eu não perdi essa sensação do puxo, né? A analgesia não me atrapalhou, muito pelo contrário, ela foi muito benéfica para que eu, nas minhas condições, nos meus limites daquele momento, do momento em que eu estava vivendo, para que eu tivesse uma experiência muito positiva de parto, apesar de todas as circunstâncias da minha vida naquele momento. Então foi muito bom. No parto do Felipe, eu já tinha entrado para a equipe do Instituto, eu já estava muito inserida nesse meio de humanização, nesse trabalho com a equipe multidisciplinar, com doulas, com enfermeiras, e meu médico foi o mesmo, né? É o Dr. Guilhermino, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme sempre, meu amigo, uma pessoa que eu amo de coração. E eu já tinha falado com ele que eu estava com a ideia de ter um parto natural. Ele até brincou comigo assim, então a gente não vai contar pro Tiago, que é meu marido, então a gente não vai contar pro Tiago, a gente vai ficar quietinho, assim, um segredo meu e seu, né? Eu falei, é um segredo meu e seu, porque a gente tinha medo
do Thiago não me apoiar nessa ideia. E quem me acompanhou como doula foi a Lena, que é uma doula maravilhosa, uma doula muito forte, que faz a gente acreditar que o nosso corpo pode, que a gente é capaz, uma doula muito madura, muito competente, uma pessoa que eu gosto demais e que eu tenho assim muita alegria dela ter participado comigo do nascimento do Felipe, né? E eu fui muito com a ideia de ter o parto na banheira, exatamente por isso que você falou, porque as pessoas me falavam assim, você tem que experimentar a banheira, ela reduz 90% a intensidade da dor. E eu pensava assim, poxa, se reduz 90% a intensidade da dor, acabou, tá resolvido pra mim. Então eu escolhi uma maternidade que tinha, né, a disponibilidade da banheira, e eu já fui com a ideia da banheira. No parto, eu já tinha tido um parto muito rápido, no parto da Alice, o Felipe hoje tem 4 anos, e foi mais rápido ainda, assim, porque eu fui dormir, com 39 semanas e 4 dias de gravidez, eu dormi, eu coloquei a Alice pra dormir, fui dormir. Acordei 1h da manhã com uma dor muito forte e falei com o Thiago, Thiago, se eu tiver mais uma contração dessa, você pode me examinar, porque eu acho que está nascendo. Eu tive mais uma contração que bom e ele me examinou. Você tem um obstetra, um médico particular, mas que não poderia ser meu médico em hipótese alguma, só nos momentos de desespero. Imagino. Então, eu pedi, falei, se eu tiver mais uma contração, você pode me examinar, porque eu acho que realmente vai nascer. E quando ele me examinou, eu estava com 9 centímetros, assim, praticamente nascendo mesmo. A gente entrou no carro, eu lembro que eu entrei no carro, liguei para a Lena, falei, Lena, estou com 9 centímetros indo para a maternidade. Ela falou assim, ela esqueceu que o Thiago era médico. Ela falou, você já está na maternidade? Falei, não, Lena, o Thiago me examinou. E o fato é que eu cheguei na maternidade praticamente em período expulsivo, assim, eu lembro que a intensidade da dor de quando eu cheguei na maternidade era uma dor muito intensa. Eu lembro do Guilhermino falando comigo, Lúdia, esse neném vai nascer na admissão, assim, na entrada da maternidade, tão intenso que estava. Mas eu consegui entrar. Até agora sem analgesia. Até agora sem analgesia. Eu consegui entrar na banheira. Eu lembro da Lena me levando pro banheiro, me tirando a roupa, entrando na analgesia. E na banheira. E eu entrei na banheira e eu não senti que reduziu 90% da dor, sabe? A sensação é engraçado, né? Os métodos, assim, as posições, os métodos não farmacológicos, eles funcionam para cada paciente. Para mim, eu vejo muita paciente relaxando de uma forma muito positiva na banheira. Mas para mim, eu não achei que me relaxou tanto assim, mas eu queria vivenciar aquilo, né? E chegou num momento que eu fiquei muito descontrolada, muito desnorteada, realmente não estava aproveitando aquele processo de nascimento, perdi completamente o domínio sobre mim mesma, assim, não estava legal. E nós chegamos em conjunto, né? Então não foi uma decisão tomada pelo médico, foi uma decisão em conjunto que a analgesia seria boa para mim. Né? Saí da banheira, tomei analgesia e na hora que eu terminei de tomar analgesia, o Guilhermino me pegou no colo e eu falei assim, pra onde você vai me levar? E ele falou assim, vou te levar pra banheira, você não quer ter o parto na banheira? Eu falei com ele, Guilhermino, mas e o catéter? Porque o catéter, quando a gente faz peridural e a gente coloca o catéter, a gente não pode mais voltar pra banheira em função de risco de infecção, porque é uma ligação direta com o líquido, né, da medula, com o sistema nervoso, então um risco grande de infecção. E ele falou assim, não, Lúdia, a gente fez uma hack, eu pedi para não fazer uma peridural porque eu sabia que você queria ir para a banheira, né? Isso é um médico humanizado, isso é um médico que respeitou totalmente o meu desejo naquele momento, independente do que ele fosse sofrer de crítica, né? Talvez por eu ser obstetra, pelo meu marido ser obstetra também, ele considerou muito isso, porque a gente também tinha um domínio ali sobre a situação técnica. O fato é que ele me carregou no colo e me pôs na banheira. E aí, eu ainda estava sentindo um pouco de dor, e quando a gente sente a dor, a gente cria um pouco de trauma da dor, e quando a dor começa a vir de novo, você começa a desorientar. Eu lembro dele falando comigo, calma, Lud, vai passar, vai passar. E num determinado momento, eu coloquei a mão, assim, na região de períneo, e senti a cabeça do Felipe. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, Gui, vai nascer, meu filho vai nascer. E ele falou assim, vai, Lud, seu filho vai nascer. E aí eu concentrei, fechei meu olho, coloquei a mão assim no períneo, e eu percebi que veio uma contração, e eu lembrei dos meus 1000 anos de pilates e de treinamento de musculatura perineal, e fui fazendo uma força progressiva, e fui segurando, engraçado como que a gente é, né? Pela consciência que eu tenho de parto, de assistir parto, eu lembrei de fazer proteção de períneo para evitar laceração, e fui protegendo, e o Felipe foi saindo, eu fui pegando e coloquei ele no colo. Então o Guilhermino nem pegou no Felipe, foi um parto muito lindo, muito emocionante, ele foi direto pro meu colo. Não chorou, corou, ficou rosadinho, rapidinho, abriu a boquinha, fez aquele bocejo lindo e ficou quietinho no meu colo. E não chorou? E não chorou. E foi um parto lindo, ele nasceu super bem, o Apgar dele foi 10/10, foi um Apgar muito bom. E ele nasceu muito em paz mesmo. Então, assim, eu conto isso para as pessoas também entenderem que a dor é um processo fisiológico, sim,
mas a gente precisa de respeitar o limite de cada um, dentro dos conceitos que cada um aprendeu sobre os efeitos que a analgesia traz sobre o parto e também levando em consideração que cada um tem que ter noção das consequências dos seus atos, né? Então eu sabia que a partir do momento que eu fiz a escolha, podia ser que alguma coisa ia mudar de caminho. Graças a Deus e por uma analgesia bem feita, eu tive duas vivências muito importantes, né? Falando um pouquinho sobre os métodos não farmacológicos, Aline, que você me pediu para comentar um pouco, qual que é a intenção, assim, qual que seria o ideal? É que a gente utilizasse todos os métodos não farmacológicos de alívio da dor primeiro, porque muitas pacientes vão se beneficiar desses métodos não farmacológicos, como você contou um pouquinho sobre a sua história. E aí depois, os métodos não farmacológicos não foram suficientes, a paciente começou a vincular dor a sofrimento, a gente vai solicitar analgesia dentro do desejo dela, né? É importante a gente saber esse limite também, porque o parto tem que ser bom, tem que ser agradável, né? E se a dor estiver atrapalhando a ponto de ser uma experiência negativa, não tá legal, assim eu penso, né? Então, quais seriam, né, esses métodos não farmacológicos? Banho, chuveiro com água morninha, imersão na banheira, mudanças de posição, uso da bola, uso da escada, que é aquela escada, aquela barra que fica em algumas suítes de parto para apoio, para agachamento, para poder ficar na posição de cócoras, deambulação, movimentação no quarto, né? Agachar, levantar, apoio, doula, enfermeira, pessoas que estejam do seu lado te dizendo, olha, você vai conseguir, vai dar certo. Técnicas de respiração, de yoga, de meditação, a acupuntura também pode ajudar bastante. O TENS, que é um aparelhinho de fisioterapia, que ele dá uns choquinhos na região lombar e ele, como se ele estivesse mascarando um pouquinho a sensação da dor. Ele quer enganar o sistema nervoso central, dizendo assim, enquanto você está tendo contração, eu vou te dar um choquinho aqui, que quem sabe seu sistema nervoso não se fixa mais ao choquinho e menos à dor da contração, para tirar o foco. Não temos evidência científica a respeito do benefício do TENS, mas eu utilizei no parto do Felipe, eu acho que até um determinado momento ajuda. A questão é que você entrou na água, você tem que tirar, porque ele é um aparelhinho elétrico, né? Então, a gente não pode molhar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para alívio. Você sabe que no meu caso, a posição que eu achava pior era deitada. Sim. Que é a posição padrão. Quando uma mulher vai ganhar bebê, ela fica deitada. A posição mais utilizada no passado. Por isso que o parto era tão sofrido, porque se as pacientes eram obrigadas, elas não tinham estrutura para poder levantar, elas não tinham espaço, elas não tinham acompanhante, elas eram obrigadas a ficar deitadas. E realmente nossa, a pior essa posição me dava muita dor. Exatamente. Nossa, me dava dor demais. Porque a gente tinha, em alguns momentos eu tive que deitar, né, para examinar e tal, ver a dilatação e tal. Isso. E era pra mim a pior, assim, a pior posição possível para ficar. Tinha hora que era melhor ficar andando. Teve uma hora que a Rosana me deu um abraço, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Em pé, ela falou, joga seu peso em mim. Joguei. Nossa, maravilhoso. Eu lembro que eu tava encaixadinha assim, sim, dei um abraço. Sim, as massagens também, as massagens das doulas ou das enfermeiras, né, as bolsinhas de água quente, todos esses métodos são muito benéficos para assistência ao parto, para a gente poder tentar postergar a analgesia ou mesmo evitar que ela aconteça. Por exemplo, no seu caso, a gente conseguiu evitar que você solicitasse, né? E nos casos que a gente realmente precisa, a gente pode conseguir deixar que ela seja tomada mais no final, porque a analgesia, isso é um conceito muito importante que a gente precisa de falar. Quem define sobre o horário ou o tempo da analgesia não sou eu, não é o médico, não é a enfermeira, não é o anestesista, é a paciente. Então, a indicação de analgesia é da paciente. Então, é a hora que ela pede, que é a hora que ela vai receber. Tem alguns conceitos errados, tipo assim, só posso tomar analgesia quando eu tiver com 6 centímetros de dilatação. Não são conceitos verdadeiros. O que a gente sabe é que, quanto mais tarde, talvez a gente tenha menos complicação, porque é um trabalho de parto já bem estabelecido. E quanto menos doses de analgesia eu tomo, melhor, porque aí eu diminuo as complicações. Eu diminuo a chance de ter queda de batimento, eu diminuo a chance de ter paralisação de membro inferior de pernas, a ponto da paciente não conseguir levantar, não conseguir movimentar, não conseguir se sentar num banquinho, né? Eu diminuo a chance da contração parar por completo, eu precisar de entrar com ocitocina, como medicação para poder fazer com que a contração retorne, para que torne a contração mais forte, porque sem a contração o bebê não nasce. Então, assim, mesmo que a gente não consiga evitar por completo, porque eu falo novamente, a analgesia ela não pode ser vista totalmente como algo negativo. Ela tem suas indicações, tem mulheres que precisam, inclusive porque
estão num processo intenso de dor que traz uma contração do organismo e é como se segurasse o colo, segurasse o neném ao invés de liberar para o neném nascer. E a partir do momento que você traz o relaxamento para ela no sentido de melhora da dor, ela relaxa o colo de lado e o neném nasce. Então a gente também tem as indicações para uma analgesia. Então ela não deve ser vista como algo ruim, como algo totalmente maléfico, mas temos que ter um julgamento crítico a respeito da analgesia e uma consciência sobre os seus efeitos colaterais, sobre os seus benefícios, sobre os riscos, o que pode e o que não pode acontecer. Eu acho que a gente já falou bastante, eu queria só, antes da gente terminar, fazer um comentário, porque eu contei, né, que o meu parto foi natural e tal, mas que eu não tava com essa cobrança, assim. E aí eu coloco muito isso pra mim hoje para um próximo parto. De eu não me colocar, porque como eu já tive um parto natural, eu acho que talvez a expectativa, não só minha, até das outras pessoas mesmo, seja de que o próximo também seja natural, né? Você conseguiu uma vez, porque você não vai conseguir outra. Só que eu sei que cada parto é um parto. E eu busco, assim, colocar isso muito na minha cabeça de que, caso num próximo parto não seja natural, tudo bem, né? Não é pra eu ficar achando que vai ser pior do que o do Miguel, né? Porque eu acho que tem muito esse trabalho interno. Eu acho que muitas coisas que aconteceram no parto, que foram um pouco fora do meu controle, que me deixaram um pouco desestabilizada, foram as coisas em relação às quais eu não tinha expectativa de que seria assim. Então foi a questão da banheira. Eu entrei na banheira e falei, putz, não é bom igual eu achava que ia ser bom. Aí eu já fiquei um pouco desestabilizada. E o fato de que muita gente também falava que o expulsivo era mais tranquilo que as contrações. Tinha um tanto de gente em curso que eu vi, relato. Para aquelas pessoas foi mais tranquilo o expulsivo do que as contrações. O meu não foi, o expulsivo, porque eu achava assim, não, fui até o expulsivo, agora é só expulsar. Agora eu dou conta, né? É só expulsar, né? E aí eu falei, nossa, o expulsivo foi muito dolorido. E aí foi outra coisa que me destabilizou. Eu acho que se eu tivesse preparada, sabe, pro pior, teria sido mais tranquilo. Agora, a despeito disso, né, eu falei que eu morri de dor, eu senti muita dor mesmo. Mas foi maravilhoso, assim. Eu achei meu parto ótimo. Eu morro de saudade. Eu gostaria de ter um igual, assim, né? Claro, porque eu achei realmente muito bom. Eu não me arrependo de não ter tomado analgesia, porque não achei que essa dor me atrapalhou de curtir, muito pelo contrário. Eu achei muito legal ver o meu corpo me ditando o caminho. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa. Mas eu acho que isso não pode ser, nem pra mim, nem pros outros, que agora, por exemplo, vão escutar o meu caso, uma cobrança de que sem analgesia que é bom. Né, Aline? Com certeza. Cada um tem sua história e cada um sabe dos seus limites, do que está vivendo, do tanto que se preparou para viver aquele momento, porque para ter um parto natural sem preparação, isso não existe. Né? Isso eu tenho certeza, que a minha preparação foi muito importante. Grande, assim. Né? E as pessoas também têm que ter consciência do seu limite, de autoconhecimento, entender que, poxa, eu precisei da analgesia, tive que mudar o caminho, o meu parto se transformou, mas, gente, talvez tenha sido melhor assim, ter essa consciência sobre os seus próprios atos, assim, sobre as consequências e os atos. Eu acho que isso é muito importante. Cada um se respeitando, né, Aline? Eu acho que esse equilíbrio, isso é faz isso muito que parte é da a humanização também, né? É esse equilíbrio de Respeitar, respeito, de entender a história de cada um, o limite de cada um, né? Acho que é isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui, do nosso segundo episódio do podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente através do Instagram. Meu Instagram é doutora.ludmilamgp. E o meu é @alinevianadp. E se vocês tiverem algumas sugestões a respeito de temas que vocês gostariam que a gente conversasse ou que a gente abordasse, fiquem à vontade em nos dizer. Isso aí, a gente vai achar ótimo. Ótimo. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau, beijo, tchau. Gente. Tchau, tchau.